Olá meu amigo, olá minha amiga, e aí, aqui é o Rei Li, e vamos com tudo no nosso projeto de leitura da Constituição até o final. E hoje a gente parte para o artigo 59, em que a gente vai falar do processo legislativo, e vamos falar do artigo 60 da emenda à Constituição. Vamos lá? E o artigo 59 diz o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis ordinárias, 4. Leis delegadas, 5. Medidas provisórias, 6. Decretos legislativos e 7. Resoluções. Importante de notar aqui, pessoal, que não existe uma hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, não, tá? O que existe de hierarquia é com a emenda à Constituição. Ela está acima. Ela é norma constitucional. Mas entre leis complementares e leis ordinárias, muita gente confunde, acha que lei complementar, como é mais difícil de ser aprovada, vale mais do que uma lei ordinária. E não é isso. É uma regra de competência. A lei complementar tem suas atribuições específicas. Ela serve para coisas, assuntos, objetos, matérias específicas previstas na Constituição. Ela complementa a Constituição. A lei ordinária não. Ela serve para qualquer assunto. Então, é uma divisão aqui de competência, de atribuição, de assunto que pode ser tratada. Não é uma divisão de hierarquia. Complementar não está acima de ordinária. Leis delegadas, que são aquelas delegadas pelo Poder Legislativo para que o Poder Executivo emita uma lei, é a lei delegada. Medida provisória é aquela medida que o Poder Executivo emite, tem força de lei e vai imediatamente ser votada, analisada pelo Congresso Nacional. Decretos legislativos são aqueles emitidos pelo Congresso Nacional e resoluções são aqueles emitidos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Aquilo que é a atribuição exclusiva da Câmara, faz por resolução. A atribuição exclusiva do Senado, resolução. A atribuição do Congresso, decreto legislativo. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Realmente, a lei complementar que trata disso aqui é a Lei Complementar 95 de 98. Muito interessante. Se vocês nunca leram, leiam essa lei, que é bastante interessante, que ela traz várias regras de como deve ser estruturada e formada uma lei que a gente não sabe, a gente não se liga nisso. Como deve ser estruturado um artigo, como deve ser previsto, o que deve estar previsto em uma lei, está tudo lá, previsto na Lei Complementar 95. Às vezes as leis não seguem a Lei Complementar 95, mas estão erradas, precisam seguir. Isso é bastante importante. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de quem? Esse daqui é um dos artigos mais importantes de toda a Constituição. Isso aqui cai em prova pra caramba e enrola muita gente, porque são detalhes. Quem pode propor emenda à Constituição? Isso precisa estar memorizado. Tanto que eu fiz um flashcard aqui, né? Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 no mínimo, ou da Câmara ou do Senado. Inciso 2. Do Presidente da República. O Presidente da República pode apresentar proposta de emenda à Constituição. Inciso 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, aqui a gente tem 2 quórums. Mais da metade das Assembleias Legislativas significa a maioria absoluta das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, uma maioria relativa, maioria dos presentes que estiverem lá votando, dos seus membros. Então, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, essas 4 entidades, pessoas, grupos aqui, podem apresentar proposta de emenda constitucional, a famosa PEC. Então, percebam aqui, não é projeto de emenda, projeto é de lei. Para emenda é proposta, beleza? Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Aqui é bastante importante também, cai em prova pra caramba. Essas são as limitações chamadas circunstanciais. Vamos lá, vamos voltar e resumir isso aqui, que isso aqui é importante. Quais são os tipos de limitações que a gente tem às emendas constitucionais? A gente tem as limitações expressas, as limitações temporais e limitações implícitas.
de acordo com a doutrina, né? Limitações implícitas são aquelas que visam modificar o poder constituinte ou alterar a titularidade do poder constituinte originário ou derivado, ou alterar as próprias limitações expressas. As limitações temporais existiam na Constituição de 1824. Na Constituição de 1988, a gente não tem limitações temporais. Alguns defendem que as emendas de revisão seriam limitações temporais, né? Mas não são. Por quê? Porque durante aqueles 5 anos das emendas de revisão, a Constituição foi promulgada em 88. Trouxe a previsão de que depois de 5 anos viriam as emendas de revisão. Só que durante esses 5 anos, a Constituição já poderia ter emenda constitucional, a emenda constitucional comum, tanto que teve. As emendas constitucional número 1 e número 2 foram antes desses 5 anos das emendas de revisão. Então, no Brasil, a gente não tem atualmente limitações temporais. E as limitações expressas podem ser de alguns tipos. Podem ser formais, circunstanciais ou materiais. Limitações formais, quem pode propor, qual é o quórum. Limitações materiais são as famosas cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º. São a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. E as limitações circunstanciais são essas aqui que a gente está vendo. Quando é que a Constituição, em que circunstâncias a Constituição não pode ser emendada? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essas 3 possibilidades, nessas 3 circunstâncias, a Constituição não pode ser emendada. Por isso que isso é chamado de limitação expressa circunstancial ao poder de emenda. Beleza? Então tá aí, ó, parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Ah, mas uma coisa, não é que não possa se apresentar proposta de emenda nessas circunstâncias. Pode sim. A proposta de emenda pode ser apresentada, discutida, ela só não pode ser promulgada. A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção, estado de defesa e estado de sítio. A proposta de emenda pode ser sim apresentada e discutida. Ela só não pode ser implementada, ela só não pode modificar a Constituição nessas três hipóteses, nessas 3 circunstâncias. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Por quê? Porque são situações delicadas em que o país está passando por uma crise. Então, essa é uma proteção da Constituição em situações, em cenários de crise. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, aquela limitação formal, né? Como é que a proposta é votada? 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Aqui, o importante é a gente perceber uma diferença importante, essencial, da emenda constitucional para as leis. As leis, em regra, são promulgadas por quem? Pelo presidente da República. Sai do Congresso Nacional e vai para o presidente da República promulgar ou vetar. Aqui, na emenda constitucional, não existe essa possibilidade. Então, logo, não existe veto à emenda constitucional. A emenda à Constituição é promulgada pelas mesas, as mesas da Câmara e do Senado Federal. Fica dentro do Congresso. As próprias mesas promulgam. Não vai para o presidente da República. Você já tinha percebido isso? Coloca aqui embaixo nos comentários se você já tinha percebido, se você já sabia dessa informação. É uma coisa que pouca gente nota e pouca gente sabe. A emenda constitucional tem um trâmite diferente e uma aprovação diferente das leis complementares e leis ordinárias. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tendente a abolir. Aqui a gente tem as famosas cláusulas pétreas, né? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Quais são as matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional? Tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Importante a gente notar aqui alguns detalhes. Primeiro detalhe, a gente não está falando que não pode ter emenda sobre direito e garantia fundamental, direito e garantia individual. Não é isso. A gente não pode abolir
os direitos e garantias individuais. Então, se a gente tiver uma emenda para aumentar, para melhorar, para modificar de uma forma positiva os direitos e garantias individuais, pode sim. Tanto que a gente teve uma emenda que acrescentou o direito fundamental à proteção de dados pessoais. O que a gente não pode ter é uma emenda tendente a abolir esses direitos. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o voto previsto aqui é o voto direto, secreto, universal e periódico. Não está previsto aqui o voto obrigatório. Então, parte da doutrina defende que transformar o voto em facultativo seria possível, porque não estaria ofendendo essas cláusulas pétreas aqui. O voto não pode deixar de ser direto, secreto, universal e periódico. Não está previsto aqui se ele é obrigatório ou não. Então tem uma discussão aí na doutrina se é possível alterar o voto obrigatório. E o parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Aqui, se a emenda for rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser objeto de nova proposta, não pode ser inserida numa nova proposta na mesma sessão legislativa, naquele ano. Vamos lembrar a diferença entre período legislativo, sessão legislativa e legislatura. Período legislativo são os dois períodos divididos à sessão legislativa. A gente tem a sessão legislativa de um ano, divide em dois períodos. Primeiro período legislativo, tem o recesso de meio do ano, e segundo período legislativo, certo? Aí os dois juntos formam uma sessão legislativa. E legislatura são os 4 anos, são as 4 sessões legislativas que formam uma legislatura, que coincide com o mandato do deputado federal. Senador tem um mandato de 2 legislaturas, beleza? Então, na mesma sessão legislativa, naquele ano parlamentar, não pode ter uma proposta de emenda constitucional com conteúdo de outra que já foi rejeitada ou havida por prejudicada. Então, essa é a limitação para emendas constitucionais, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar das leis do artigo 61. Eu deixo você com ele aqui do lado e te vejo lá, hein?